Shalom, amados. Quando Jesus falou com os hipócritas, com os religiosos, ele os confrontou a respeito dos princípios quebrados. Você sabe que a religião, ela consegue aprovar aquilo que ela domina. Quando Jesus vem com sinais, maravilhas, restaurando vidas, a religião não aprovou ele porque não tinha domínio sobre o que ele fazia. Quando surge algo novo no meio do povo de Deus, ou a religião vai massacrar e prender aquela pessoa através do legalismo, ou ele vai ter que se desvincular de certo sistema para poder fluir, porque o sistema religioso tem uma habilidade para prender. Jesus disse assim, em Mateus 15, versículo 6, ele disse: assim invalidais os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe. E ele diz uma frase muito forte. Ele diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens, ou preceitos humanos. Quando nós começamos a discernir o espírito de legalismo, o legalismo ele anda junto com a hipocrisia. E uma das coisas que você vai discernir é que o legalista não admite erros. Quando tem um homem e uma mulher, que ele não pede perdão para ninguém, que ele não reconhece as suas falhas, ele expressa uma perfeição a respeito dele. Ele esquece que perfeito é Jesus. Ele quer roubar a honra. Ele está tomado por um espírito de hipocrisia, orgulho, e isso vai levá-lo a um lugar de queda, de mornidão e de fracasso. E o legalista tem uma facilidade de julgar. Enquanto a Bíblia diz, não julgueis. Às vezes nós ouvimos uma história e ela não é a verdade. E nós tomamos a cadeira de Moisés e sentamos nela como juiz, não mais como irmão, não mais como intercessores. Tem tantas pessoas que eles escutam uma história e aonde eles vêem a carniça, eles chegam como urubu. Jesus disse, aonde está a carniça, ali chegam os abutres. Mas ele estava falando profeticamente do nosso comportamento, do comportamento que nós temos que cuidar, porque às vezes invalidamos os mandamentos de Deus, né? E invalidamos a adoração. Ele diz, em vão me adoro. Invalida a adoração por causa dos preceitos humanos. E todo o legalista, todo o religioso cheio de legalidade, ele guarda a informação para destruir o próximo. Ele ama guardar uma informação para lançar em rosto de situações que já deviam ter sido acertadas, perdoadas, mas ele carrega aquilo consigo. Ele tem uma facilidade, a religião faz isso, de ressuscitar assuntos que já foram tratados, mas ele carrega aquela podridão dentro dele e ele fica esperando um dia para poder trazer aquilo à existência. Todas as vezes que você vê isso, você vai ver soberba, você vai ver hipocrisia, legalismo vestido de uma religião. Ele tem uma aparência de espiritualidade, mas não tem frutos. E a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Jesus falou muito sobre os frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento precisam estar de contínuo na nossa caminhada, na nossa vida. E todas as vezes que você vê a hipocrisia dominando uma pessoa, ele gosta de julgar, guarda informações, ressuscita assunto tratado, tem uma aparência de espiritualidade, mas é fingimento. E para você entender, tem dificuldade de perdoar. Além de ser um pouco esquizofrênico, ele carrega um ranço de iniquidade nessa área. Ele não entrou num lugar de arrependimento para ser limpo. E quem não consegue ajudar ninguém é porque ele está preso em dificuldades. E uma das coisas que o legalista carrega com ele é não andar em misericórdia. Ele não consegue fluir misericórdia, ele não consegue fluir graça e ele tem dificuldade de perdoar. Se você tem uma dificuldade de perdoar, saiba que o espírito de legalismo está regendo a sua vida. A religião
Os preceitos humanos são coisas humanas que você colocou dentro de você, que tomou o lugar da palavra, tomou o lugar da verdade. E quando nós encontramos pessoas assim, precisamos pedir sabedoria a Deus para socorrê-las, para trazê-las para um lugar de arrependimento, para trazê-las para um lugar onde o socorro de Deus vai trabalhar no mais profundo do ser, para que a pessoa volte a um lugar de graça, de favor, de amor, de benignidade, de misericórdia, onde ele manifesta o coração de Jesus, não mais um coração de um hipócrita, que é a porção daquele que te escolheu, daquele que te chamou, daquele que é pai, daquele que tem um propósito com você, seja sobre a sua vida, te sustentando, te guardando e te conduzindo para um lugar de humilhação, que isso atrai a presença dele. Deus te abençoe.